os venenos que podem matar o líder. Os venenos que podem matar o líder. Eu tenho duas coisas, além do sorteio, ó, eu vou até anotar aqui, ó, eu tenho o sorteio para fazer hoje, tá? O sorteio. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês, que Deus falou comigo, que eu vou falar para vocês, tá? E também tenho uma boa notícia que eu vou dar para vocês. Uma boa notícia. Fique atento, porque eu tenho um sorteio de 2 Bíblias de estudo que eu vou fazer hoje. Eu tenho uma coisa boa que eu vou falar para vocês. Eu tenho uma coisa, né? Não, peraí, deixa eu ver. Eu tenho um sorteio. Eu tenho uma coisa, uma coisa que Deus me mostrou, tá? Uma coisa de Deus para falar para vocês que Deus me mostrou, que Deus ministrou ao meu coração, tá? E eu vou revelar para vocês algo que Deus mandou dizer para vocês. E tenho também uma boa notícia que eu vou dar no final. Vou colocar aqui, ó, no final. Tem uma boa notícia para o final, tá? Então eu tenho um sorteio de 2 Bíblias de estudo que eu vou fazer, tem uma coisa de Deus que eu quero falar para vocês e tenho uma boa notícia no final, tá bom? Mas agora vamos à nossa lição do curso. Hoje eu vou falar com vocês agora sobre os venenos que podem matar o líder. Você sabia que existem venenos que podem matar o líder? E para isso, pessoal, eu quero ler um texto da Bíblia, lembrando para vocês que curso se faz com papel, caneta e Bíblia na mão. Papel, caneta e Bíblia na mão. Se você não pegou ainda, você está atrasado. Pegue aí o papel, a caneta e a Bíblia, tá bom? E aí, pessoal, eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto muito importante, tá bom? Sobre um assunto muito importante, que está em 1 Reis, capítulo 4, versículo 38. E eu quero ler esse texto com vocês, que diz assim, ó. E voltando Eliseu a Gilgal, grava essa palavra, Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande no forno, e faze um caldo de erva para os filhos dos profetas. Então dele saiu ao campo a apanhar as ervas e achou uma trepadeira e colheu dela, enchendo a sua capa de frutas amargas. Então veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Escute bem. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela! E não puderam mais comer. Porém ele disse: trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo. E a Bíblia diz: e já não havia mal nenhum na panela. Amém? Então são só esses versículos, do 38 até o 41. Tá certo? E aí, gente, eu quero mostrar para vocês, através desse texto bíblico, o que estava acontecendo ali. Vocês viram aqui na leitura. Eles estavam reunidos. Quem estava ali eram os filhos dos profetas. Você sabe que existem algumas passagens bíblicas no 2º livro dos Reis, que é mencionado essa classe dos filhos dos profetas. Provavelmente não, com certeza, eles estavam ali se preparando para serem profetas também, né? Porque naquele tempo os filhos davam continuidade ao ministério dos pais, né? Então muitos deles eram filhos de profetas e estavam se preparando para serem profetas também. Inclusive, nós temos aquela passagem bíblica do machado que flutuou, quando a Bíblia diz que eles estavam reunidos e chegaram à conclusão que o lugar que eles estavam habitando estava estreito demais para eles. Por quê? Porque essa classe ia crescendo. Os filhos dos profetas iam estudar, se preparar para dar continuidade ao ministério dos seus pais. Então muitos dos filhos dos profetas estavam ali e de repente eles estavam com fome. Aí a Bíblia diz que o Eliseu disse a eles: olha, vocês vão colocar a panela grande no fogo e vão fazer um caldo de ervas para os filhos dos profetas.
E a Bíblia diz que um daqueles moços sai ao campo para apanhar ervas, sobe numa trepadeira, enche a sua capa de frutas amargas. Ele não sabia o que era, mas ele entendeu, puxa, isso aqui deve ser bom. Cortou, colocou na panela. Quando os homens começaram a comer, começaram a passar mal. Provavelmente foi isso, né? A Bíblia não fala assim, mas provavelmente foi isso. Porque eles começaram a clamar, gritar, pedir encarecidamente. A palavra clamar significa isso. Eles gritaram e disseram, homem de Deus, como quem diz, socorro, a morte na panela. E a Bíblia diz que eles não puderam mais comer. Irmãos, aqui nós aprendemos que todo líder tem fome. Todo líder tem fome. Aqui era uma classe de pessoas que estavam se preparando para assumir lideranças. Filhos de profetas se tornariam profetas. E profeta era um líder naquela época. Profeta também é líder. Todos nós somos líderes. Eu já falei isso para vocês. Em alguma área da vida a gente lidera. Naquela época os profetas, eles eram liderança também. Eles eram respeitados por onde eles passavam. Vocês não lembram daquela mulher lá em 2 Reis 4, que ela disse, olha, eu vejo que esse homem que passa sempre por nós é o santo homem de Deus. Sabe quem era? Era um profeta. Então o profeta era reconhecido, o profeta era temido. Tinha gente que quando viu o profeta entrando na cidade, ele se escondia e dizia, ixi, o profeta está chegando. Eita, porque naquele tempo o profeta não alisava a cabeça de ninguém não. Tá? Hoje está cheio de profeta aí que só quer profetizar bênção, vitória, só quer profetizar coisas que vão massagear o ego, né? Quando ele vê uma senhorinha com um chinelinho de dedo, aí ele vai lá e Deus vai te pegar, Deus está me mostrando que vai descer o sarrafo em ti. Aí quando ele vê aqueles ricão chegando naqueles carros bonitos, aí ele diz, eu sou contigo. Deus manda dizer que ele é contigo. E às vezes o ricão tá cheio de pecado, tá fazendo tudo errado. Mas hoje os profetas estão, muitos deles por aí, não são todos, é claro, né? Mas muitos deles estão profetizando segundo a vista dos teus olhos. Estão igualzinho o profeta Samuel, que quando foi ungir um dos filhos de Jessé, o primeiro que ele olhou, ele viu lá o filho de Jessé bombadão, bonitão. Ele disse, está certamente perante o Senhor o seu ungido. Aí Deus disse, rapaz, você está enganado. Você vê como os homens veem, mas eu não. Eu enxergo o coração do homem. Viu? Então, naquele tempo os profetas eram respeitados. Aí eles estavam lá estudando, o menino vai, traz, coloca aquele... Irmão, o fato é, o que eu estou dizendo para vocês é que todo líder tem fome de alguma coisa. Todo líder, ele tem fome de quê? Ele tem fome de alcançar resultados, ele tem fome de crescer, ele tem fome de ajudar as pessoas, ele tem fome de ter algo relevante na vida dele que vai transformar a vida das pessoas. Todo líder tem fome de conquistar, de ter sucesso em alguma área da sua vida, de dar certo. Todo líder tem fome de dar certo, né? Só que existem algumas coisas que podem matar a sua liderança, que podem matar o líder. Primeira coisa que pode matar o líder é a falta de propósito, tá? Essa é a primeira coisa que pode matar o líder, a falta de propósito. E aqui eu quero mostrar para vocês que a Bíblia diz aqui no versículo 38, que Eliseu voltou a Gilgal. E voltando Eliseu a Gilgal. Gilgal, a palavra Gilgal significa lugar de círculo. Gilgal, meus queridos, é lugar de dar voltas, é lugar de círculos. Líderes, às vezes, por falta de ter um propósito definido, eles fazem isso. Eles ficam a vida toda dando volta, dando volta, dando volta. E a impressão que se tem é que ele não sai do lugar. Trabalha, trabalha, trabalha e não vê o resultado das suas mãos. Sabe, são pessoas esforçadas, são pessoas que nasceram para dar certo, são pessoas de bem, são pessoas, sabe, muitos líderes são pessoas extraordinárias, honestas, de caráter, mas às vezes ficam como Gilgal, como quem está em Gilgal,
dando volta, dando círculo, não sai do lugar por falta de propósito, falta de ter um propósito definido. Nem ele sabe aonde ele quer chegar. Ainda mais quem anda com ele, ainda mais os seus colaboradores, os seus cooperadores, os seus serviçais ou os seus discípulos. Não sabe aonde ele quer chegar e fica dando volta, em círculo, rodando em círculo. E tem um detalhe importante: rodar em círculo, uma hora cansa. É por isso que tem muitos líderes desistindo. É por isso que tem muitos líderes jogando a toalha, abandonando o projeto, abandonando o chamado. Quantos líderes tem nesse Brasil, irmãos, que abandonaram o chamado? Quantos líderes tem nesse Brasil que largaram a cruz, que abandonaram a missão? Sabe por quê? Porque rodar em círculo, uma hora cansa. Líderes não alcançam resultados sem propósito. Se você quer alcançar resultados, você precisa ter propósito. Né? Você precisa ter propósito, você precisa saber o que você quer da sua vida, aonde você quer chegar. Aí você já viu, gente, que muitos líderes, a função do líder, escute bem isso aqui que eu vou dizer para vocês. A função do líder é ajustar a estratégia. Agora, como que o camarada vai ajustar a estratégia se ele começa, daqui a pouco ele para? Começa uma coisa, para. Começa outra coisa, para. Começa outra coisa, desiste. O líder, ele é um ajustador de estratégia. Então você tem que começar e você não pode parar. Pastor, mas está dando errado. Ajusta. Pastor, eu comecei um projeto lá na minha igreja de grupo familiar ou de célula, de trabalho nos lares. Mas está um fracasso. Um dia os irmãos vêm, outro dia não vêm. Tem dia que eu tenho que ir sozinho. Ajusta o projeto. Não é parar, é ajustar. Pastor, eu comecei um projeto com a juventude da igreja, mas está muito devagar. Ajusta o projeto. Líder, ele tem que ser um ajustador de estratégia. Por isso ele não pode desistir fácil. Hoje as pessoas estão desistindo muito fácil. Sabe, qualquer vento, qualquer tempestade que vem, eu vou entregar o cargo, não vou mais para a igreja, hoje eu vou ter uma conversa com o pastor, hoje eu vou entregar tudo. Meu irmão, que negócio é esse? Sabe, você precisa ser firme e constante, você precisa ter um propósito. Qual é o seu propósito, qual é a sua meta, quais são os seus objetivos? Isso tem que estar claro na sua mente, desde o primeiro dia eu estou falando isso. A falta de propósito faz muitos líderes ficar rodando em círculo. Não sabe para onde vai. Aí sabe o que acontece? Ele é levado pelas luzes que acende. Um dia acende uma luz aqui, ele diz, ixi, é isso que Deus tem para minha vida. Eita glória! Aí vai lá, aí não dá certo. Aí no outro dia ele vira para o outro lado, tem outra luz piscando ali, ele corre para lá. Eita! É isso que Deus tem na minha vida. Eita glória, agora vai dar certo. Aí começa, aí vai, daqui a pouco pisca outra luz do outro lado, ele diz, ixi, deixa essa aqui, eu vou para lá, que lá a luz está piscando mais forte. É isso que Deus tem na minha vida. E fica correndo para lá e correndo para cá. Sabe por quê? Você precisa estabelecer propósitos. Você precisa estabelecer propósito. Aonde você quer chegar com a sua igreja, meu pastor? Pastor, qual é o resultado que você quer até dezembro desse ano? Quais são os seus propósitos para esse ministério que Deus confiou em suas mãos? Quais são? Pastor, eu nem sei dizer. Então você precisa fazer uma autoanálise disso. Sabe? Você precisa estabelecer um propósito. Coloca no papel. Coloca no papel, não é aqui na mente não, não é estabelecer na mente não, é no papel. Eu vou dar uma lição de casa para você. Hoje, quando terminar esse curso, você escreva 3 coisas que você quer alcançar para o seu ministério. 3 coisas, eu também vou fazer isso hoje, eu também vou escrever, porque Deus vai honrar. Por isso que eu vou escrever, porque Deus vai honrar. Eu tenho algumas na minha mente aqui, mas mesmo assim, eu vou analisar direitinho para me escrever o que realmente vai gerar crescimento em alguma área que Deus me confiou. Tá certo? E aí eu vou escrever 3 coisas que eu quero para 2023. Ou seja, ainda esse ano. Irmão,
A Bíblia diz lá que Isaac plantou, está lá em Gênesis capítulo 12. Isaac plantou e no mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Então, eu vou liberar essa palavra sobre a sua vida. Só que você tem que fazer a lição de casa. Você vai escrever 3 coisas que você quer que aconteça no seu ministério. 3 propósitos que você tem até dezembro desse ano. Em alguma área da sua vida, ou no seu ministério, ou na sua família, ou nos seus negócios, mas você vai escrever. Você vai chegar em casa, ou você que está em casa, você vai escrever 3 coisas. E assim como Deus fez com Isaac, a palavra está liberada sobre a sua vida. Assim como Deus fez na vida de Isaac, Deus vai fazer na sua vida. A Bíblia diz que no mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais. Esses 3 propósitos que você vai escrever, Deus vai honrar. Deus vai honrar porque eu estou aqui na autoridade do Espírito Santo de Deus. Você não sabe a luta que eu passei para dar esse curso para vocês. Você não sabe a batalha espiritual que eu enfrentei para dar esse curso para vocês. Você não sabe como foi difícil cavar esse poço para conseguir essas lições. Isso aqui não é poço raso não, irmão, é poço fundo. Eu cavei fundo para conseguir essas lições. Então eu estou aqui na autoridade do Espírito Santo, liberando sobre a sua vida essa palavra. Tá certo? 3 coisas você vai escrever e Deus vai honrar ainda esse ano, tá? Então a falta de propósito é um veneno que pode matar muitos líderes. Segundo, a falta de equilíbrio emocional. Tem muitos líderes que estão sendo envenenados pela falta de equilíbrio emocional. E aqui eu quero dizer para vocês que todo líder precisa controlar suas emoções. Caso contrário, ninguém vai segui-lo. Ninguém segue líder nervosinho demais. Sabe, tem uns líderes que são nervosinho demais. Tem pastor que é só porque ele é pastor, ele quer só andar emburrado de cara feia. Brabo, ninguém pode brincar com ele. É brabo, descontrolado emocionalmente. Anda corrigindo o povo, corrigindo pessoas individual em cima do púlpito, usando o microfone para jogar indireta para os membros da igreja. Líderes de departamento que perde a linha fácil, descontrolado emocionalmente. Líderes de departamento que discute com a esposa na frente dos seus liderados. Tem muitos obreiros que faz isso, irmão. Discute com a esposa na frente dos membros. Discute, desrespeita. Sabe? Na frente dos membros da igreja. Roupa suja se lava em casa, meu amigo. Viu? Minha amiga, roupa suja se lava em casa. Você tem que ter equilíbrio emocional. Tem que saber estar bem quando tudo está bem, mas também estar bem quando o vento está soprando. Quando a crise chega, quando as dificuldades chegam, você tem que ter equilíbrio emocional. A falta de paciência de muitos líderes. Não tem paciência com ninguém. Não tem paciência para ouvir as pessoas. Não tem paciência com as crianças da igreja. Tem muitos líderes aí que repreendem pais, porque os filhos estão correndo na igreja. Você tem que repreender a igreja toda, aí sim. Mas, fulano, esse menino aí de quem é? Pega esse menino aí. Não, irmão, chama o pai de canto depois. E diz, irmão, segura seu filho, viu, na hora do culto. Tá bom? Tem que estar em cima do púlpito, no meio do povo. Ei, irmã, pega esse menino aí, irmã, pelo amor de Deus. Ei, obreiro, para com esse negócio, pega esse menino aí. Que negócio é esse? Não, chama o pai da criança depois. Ou mesmo que fale, né, no meio da igreja, mas fale com sabedoria, irmãos. Os pais das crianças, segurem suas crianças, por gentileza. É assim. Porque eu estou pregando a mensagem do Senhor e essas crianças estão correndo e nós temos que ter reverência na casa do Senhor. Então eu peço por gentileza, peguem essas crianças, cada pai segura o seu filho e vamos ouvir a palavra de Deus. Ou então, faça como eu fiz aqui na igreja, construa uma salinha para as crianças. Porque a criança ela tem que ter a mensagem do jeito dela. Coloque uma salinha para as crianças na sua igreja, que as crianças vão subir para a salinha ou vão lá para fora para a salinha das crianças. E aí pronto, está resolvido. Elas vão ter a pregação do jeito delas. E aí não vai ficar aquele barulho na hora que você está pregando. A falta de paciência para esperar a hora certa das coisas. Tem muitos líderes que têm falta de paciência, não espera o tempo certo. Tudo tem o seu tempo, meu irmão. Líderes não podem agir por impulso.
Tem muita gente agindo por impulso. Qualquer vento leva ele, qualquer vento leva ela. Todo líder precisa controlar suas emoções. Viu? Líderes que gastam mais do que ganha. Eu já fui assim também. Eu também já fui assim, gastava mais do que eu ganhava. Mas Deus foi me ensinando a ter equilíbrio emocional e ver coisas que eu digo assim: isso aqui eu quero, mas eu não posso comprar agora. Isso aqui eu quero, mas não dá para mim. Por quê? Porque tem que ter um equilíbrio emocional. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, ó. Esaú, se você for ver o exemplo de Esaú, ele come o prato feito pelo seu irmão porque estava com fome. Porque todo líder tem fome. Ele estava com fome e agiu por impulso. Aí sabe o que aconteceu? Jacó preparou um prato e foi lá e ofereceu para Esaú em troca da bênção hereditária, e ele trocou a bênção, né? Esaú come o prato feito pelo seu irmão e abriu mão daquilo que era seu por direito. Por quê? Porque estava com fome e agiu por impulso. Quando o líder come o veneno, muitas vezes até a família inteira paga o preço. Tem muitos líderes que a família inteira está pagando o preço, sabe por quê? Porque ele vive comendo veneno. E um dos venenos que podem matar o líder é a falta de equilíbrio emocional. Então você precisa ter equilíbrio emocional, meu irmão. Minha irmã, você precisa ter equilíbrio emocional. E eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você vai ter equilíbrio emocional para tomar decisões, equilíbrio emocional para conduzir. Receba em nome de Jesus. Deus está te dando equilíbrio emocional para você conduzir bem as responsabilidades que está sobre a sua mão, a sua igreja, a sua família, os departamentos que você lidera, né? O cargo que você tem na igreja, na empresa, nos negócios. Deus está te dando equilíbrio emocional, tá certo? Isso é muito importante. Outro veneno que pode matar o líder: conexões erradas. Tem muitos líderes morrendo porque estão fazendo conexões erradas. Essa lição eu aprendi com o meu professor Bruno Monteiro, lá de Maricá, no Rio de Janeiro. Que existem pessoas que fazem conexões erradas. Existem relacionamentos, meus irmãos, que são um veneno para a sua liderança. Atrapalha a sua fé, seus propósitos, seu crescimento. Atrapalha seu desenvolvimento, atrapalha os passos que você vai dar. Irmãos, tem coisas que às vezes até é bom, mas não serve para você. Tem gente que é boa, mas não serve para andar com você. Sabia disso? É igualzinho aquela roupa que Davi foi colocar. Davi foi colocar a farda, a roupa, né? A armadura para enfrentar o gigante Golias. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele não conseguiu sair do lugar. Primeiro, porque ele não tinha experiência com aquela armadura. Segundo, porque não era dele. E Deus quer usar o homem com aquilo que ele tem. Não precisa usar nada que é dos outros. Você não precisa imitar ninguém para Deus te usar. Tem gente que gosta de imitar o pregador fulano, imitar o pregador ciclano. Eu me lembro que há uns anos atrás era uma febre os pregadores imitando o pastor Marcos Feliciano. Os jovens pregadores, tudo bem, estavam usando como referência, mas não é bom ficar imitando ninguém. Você tem que ter o seu jeito, a sua maneira. E se você tem, fique tranquilo, Deus te usa do seu jeito, da sua maneira. Deus não precisa de 2 Marcos Feliciano, já tem um. Sabe, tem gente que até engrossa a voz e dá um grito igual e vai pregar e: Senhor, coloque 2 anjos aqui no púlpito, 2 na nave da igreja, 2 no... Porque o Marco Feliciano dizia isso. Aí muita gente começou a dizer isso. Deus não precisa que você imite ninguém, sabe? Você tem que ser você mesmo, que é do seu jeito, com a sua ferramenta que Deus vai te usar. O Davi foi vestir a armadura que era de Saul, ele não conseguiu sair do lugar. Aí agora a Bíblia diz que ele foi e tirou tudo aquilo, porque tem hora, irmão, que para você andar, você tem que tirar o que não presta da sua vida. Viu? Ele tirou tudo aquilo e a Bíblia diz que ele foi, pegou 5 pedrinhas lá do ribeiro e foi com seu alforge e derrotou o gigante Golias. Sabe? Tem hora que para você andar, você tem que fazer igual Davi. Tire a armadura.
Tire o orgulho, tire a altivez, tire o pecado da sua vida, tire as coisas que não prestam da sua vida, tire aquilo que está te impedindo de crescer, de caminhar, tire a pornografia, tire as coisas que desagradam a Deus. Aí você vai crescer, aí você vai andar, aí você vai prosperar. Se você não fizer isso, você vai ficar só em Gilgal, dando volta. Dando volta, dando volta. Tem gente aí do outro lado que está me assistindo, que Deus está dizendo assim, ó, já era para você estar lá na frente, mas você não quer tirar da sua vida o que está desagradando a Deus. Você tem que se livrar disso aí, irmão. Você tem que se livrar disso aí, minha irmã. Viu? Esse negócio, pastor, porque eu estou solteiro, tem uma irmãzinha aí que está no meu caminho, nem casa, nem desocupa, e não sei o quê. Irmão, sai fora desse negócio. Deus não quer ninguém em cima do muro, não. Outro dia eu fui numa igreja aqui, aí o irmão chegou para mim e falou, chegou com uma moça bonita do lado dele, né? Aí disse assim para mim, pastor, ora aí pelo meu futuro casamento. Aí eu disse, Eu disse assim, irmão, você está de casamento marcado? Ele disse, não, vou marcar. Eu disse, eita glória. E quando é esse casamento? Eu estou vendo aí uma data. Eu disse, tá bom. Irmão, quanto tempo você tem namorando com essa moça? Ele disse, 7 anos. Eu disse, irmão, toma vergonha na sua cara, irmão, que eu não vou orar coisa nenhuma. Tome vergonha e vá casar, rapaz. 7 anos enrolando essa mulher, rapaz. E vem pedir oração para mim? Tô fora desse negócio. Irmão, você tem que liberar o caminho para as bênçãos de Deus chegar. Enquanto tiver atrapalho na sua vida, enquanto tiver embaraço na sua vida, as bênçãos não chegam, sabe? Então, conexões erradas, elas são venenos que matam o líder. Uma conexão errada pode afundar o ministério de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus que tem chamado. Tá certo? Dê esse ensinamento na sua igreja. Você que está me assistindo, você que é líder, você que é pastor, você que é líder de departamento, peça a oportunidade da sua igreja para você dar esses ensinamentos lá na sua igreja. Pode usar minhas apostilas, pode dar curso para os seus obreiros aí. Tá certo? Isso é muito importante. Olha, uma conexão errada pode afundar o ministério de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. Uma conexão certa pode fazer sua vida saltar da noite para o dia. Mas uma conexão errada pode fazer seu ministério morrer. Você sabia disso? Tem que ter cuidado com as conexões. Até você que vai casar, você que está se preparando para casar, cuidado, viu? Cuidado. Cuidado para você não casar com alguém que vai apagar a luz que Deus acendeu, a luz que Deus acendeu no seu ministério. Porque tem muitos homens que apagam o brilho do ministério das mulheres depois que casam com ela. Tem muitas mulheres que apagam o brilho do ministério do homem de Deus depois que casa com ele. Aí entra os ciúmes, entra um monte de coisa. Ixi, depois eu vou falar sobre isso, não vou nem falar agora. Né? Mulher ciumenta, o marido não pode estar conversando com alguém que ela fica olhando de longe para saber o que está sendo, querendo descobrir o que está sendo conversado ali, com ciúmes. Tem mulher que se vê, o marido é obreiro, ela é obreira, mas se vê outra mulher conversando com o marido dela, quando vai embora para casa, o que ela queria, hein? O que ela estava conversando com você? Te enxerga, viu? Te toca, viu? Cuidado! É assim. Conexões erradas, cuidado na hora que você for casar. Viu? O pastor Francisco Raposo, quando eu fui me casar, ele deu um conselho para mim e para minha, que na época era futura, hoje é minha esposa. Ele deu um conselho, ele disse assim, olha, o casamento, você tem que buscar algumas coisas que podem ser sinal de que ele é de Deus. Primeiro, tem que ver se Deus é o centro das decisões dos dois. Tá? Se só um quer Deus, o outro não quer, não case. Essa história de que a mulher diz assim, pastor, mas ele é tão gatinho, não sei o quê, ele só não é crente, mas eu vou ganhar ele para Jesus. Vai nada. Você está pecando, você está transgredindo os mandamentos do Senhor, porque a luz não tem comunhão com as trevas, tá? E você está correndo risco de perder até a sua salvação, viu? Pastor, mas ele é tão gatinho, mas gato arranha, viu? Cuidado.
Pastor, mas ele é bombadão. Cuidado com o bombadão, que o bombadão também, se não estiver na presença de Deus, vai te trazer problema. Tá certo? Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma conexão errada no casamento é um problema sério. Viu? Então, cuidado. Perceba, ó, o pastor Raposo disse assim, ó. Primeiro, perceba se Deus é o centro das decisões dos dois. Segundo, perceba se o amor é recíproco um para com o outro. Tem mulher querendo casar com o homem dá fora nela todo dia e ela ainda quer. Não, pastor, porque Deus vai mudar o coração dele. Não, porque eu quero. Tá quebrando a cara e vai quebrar mais ainda. O amor tem que ser recíproco um para com o outro. Terceiro, as duas famílias têm que concordar. Se só uma família concordar, não case, porque vai ser problema. E quarto, o que as pessoas dizem. Pastor Raposo disse assim, olha, não é regra, mas algumas vezes a voz do povo é a voz de Deus. Tá certo? Ele me deu esse conselho, eu nunca esqueci desse conselho. Então, ouça o que as pessoas dizem. Tá? Então, gente, uma conexão errada, uma conexão certa, pode saltar você da noite para o dia. Pode ser um trampolim para o seu ministério, para que você cresça, para que você prospere. Mas uma conexão errada pode fazer seu ministério morrer. Então, cuidado. Outra coisa, o diabo usa pessoas para matar a chamada da liderança que há em nós. Então, cuidado com quem você anda. Cuidado quem são suas amizades. Conexões erradas podem te levar para o fundo do poço, né? Você precisa avaliar quais são suas conexões. Aí eu deixei aí 3 versículos bíblicos aí para vocês lerem. Depois vocês vão ler, que eu quero ganhar tempo aqui, porque hoje tem muita lição, né? Você precisa avaliar quais são suas conexões, com quem você está conversando, na direita e na esquerda. Quem são seus verdadeiros amigos? Irmão, eu vou falar uma coisa para ti. Tem gente que é ruim você andar com ele, que é ruim você andar com ela, porque são pessoas pessimistas. Tudo tem uma palavra negativa, tudo vai dar errado, tudo não sei o que. Você já percebeu, irmão, que tem gente que chega perto de você e só conta derrota? É, porque eu não sei o que. Irmão, olha, eu vou te contar uma coisa, isso é perigoso, viu? Conexões erradas podem fazer você ficar para baixo. Você já percebeu que tem hora que você está tão bem, aí chega uma pessoa trazendo notícia ruim, falando coisa, e churumingando, e não sei o que. Daqui a pouco você sai, irmão, você sai pesado. Parece que você vai entrando na mesma região daquela pessoa. Há poder no sangue de Jesus. Sai para lá! Ande com quem é para cima. Ande com homem de Deus, com mulher de Deus, com gente séria no Evangelho de Cristo Jesus. Não perfeita. Não existe gente perfeita. Mas pessoas sérias, de caráter, de responsabilidade e que são animosas. A Bíblia diz que Davi tinha essa característica. Você lembra quando teve uma reunião lá no palácio de Saul? Ah, se trouxer alguém aqui que sabe tocar harpa, esse espírito maligno vai sair da vida de Saul. Aí perguntaram lá. Um rapaz se colocou de pé lá na reunião e disse: tenho eu observado um dos filhos de Jessé. Quais são as características dele? É animoso. É alguém que está sempre para cima. Sisudo em palavras. Homem de guerra. Sabe tocar harpa. De gentil presença. E tem outra coisa: o Senhor é com ele. Irmão, só essas duas coisas. Se o camarada é animoso e o Senhor é com ele, irmão, pode andar com ele, pode andar com ela, que você vai viver o extraordinário de Deus. Tá certo? Então, eu vou falar uma coisa para você. Você quer ganhar almoço? Eu até escrevi aí no slide. Quer ganhar almoço de vez em quando? De vez em quando as pessoas me chamam para almoçar. Sabe por quê? Porque eu sou para cima. Se eu chegar numa casa, a pessoa estiver lá cabisbaixo, eu vou sair, vou deixar aquela pessoa alegre, feliz. Quem anda alegre, quem anda feliz, tem sempre alguém querendo pagar almoço para você. Ei, pastor, vem almoçar comigo. Ei, irmão, vamos lá naquele restaurante lá, vamos almoçar comigo. Isso é bom demais, irmão. Isso é bom demais, porque quem anda para cima, tem sempre alguém querendo andar junto com você. Então, conexões certas. Cuidado, não faça conexões erradas, porque pode ser um veneno que mata o líder. Outra coisa, outro veneno que mata o líder: cansaço e desânimo gerado pelas suas lutas.
Irmãos, durante o ministério são muitas dores, traições, batalhas, intrigas, lutas, calúnias. Quantos líderes são caluniados e por isso estão cansados, desanimados? Isso é outro veneno que mata o líder. Você precisa ter cuidado com esse veneno. Sabe? Tem gente que está ali, ó, no meio da fogueira, no meio da fofoca, não sei o quê, e querendo responder. Você já viu isso? Tem gente que está no meio do fogo, mas ele não quer sair dali. Ele fica ali no meio do fogo, brigando com fogo. E é gente caluniando, e é intriga, e é contenda, e é calúnia, e é ameaça. E ele está ali. Irmão, sai do meio do fogo. Deixa esses fofoqueiros falar sozinho. Deixa essas fofoqueiras falar sozinha. Não responde. Não retruca. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma vez, eu sou pastor de igreja, né? Eu vou contar aqui para vocês. Eu sou pastor de igreja aqui em São Luís, todo mundo sabe disso, né? Eu cuido de algumas congregações. Uma certa ocasião, eu vivi uma experiência de um dirigente que dirigiu uma das congregações, e depois ele se engraçou com uma outra congregação e ele queria tomar essa congregação. Ah, irmão, você não sabe o que eu passei. Esse obreiro se revoltou com o ministério e queria tomar a congregação e não sei o quê, e briga para lá e briga para cá. E eu lutando para defender aquelas ovelhas ali e tal, daquele lobo que queria arrebatar as ovelhas. E Deus me deu vitória, graças a Deus, porque a verdade sempre vence. Não conseguiu tirar uma ovelha da igreja, porque a verdade sempre vence. Mas aí você sabe o que aconteceu? Era a calúnia de um lado, era a fofoca do outro, era não sei o quê. E aí eu consegui, com a graça do Senhor, defender aquela congregação, defender o rebanho. Mas aí, irmão, a esposa desse obreiro começou a ver meus vídeos na internet e de vez em quando ela colocava lá um xingamento. E de vez em quando colocava um xingamento. Irmão, foi 1 ano essa mulher me xingando. E eu nunca respondi. Eu nunca respondi. Eu nunca coloquei um comentário para ela. Eu só ia lá e apagava o xingamento. Nunca respondi. Se quem queria meu mal, estava esperando eu alimentar esse mal, se enganou comigo. Eu nunca respondi. Sabe o que aconteceu? Venci pelo cansaço. Venci pelo cansaço. Então, está no meio da fogueira, cansaço e desânimo, está sendo gerado pelas lutas. Isso é um veneno que pode matar o líder. Aí você precisa fazer como Elias. Elias estava assim. Elias estava se sentindo ameaçado. Estava no meio de uma batalha. A Jezabel estava mandando recado para ele, dizendo: eu vou arrancar sua cabeça. Sabe o que Elias fez? Elias se escondeu. Foi lá para o deserto, deitou a sua cabeça sobre um zimbro e começou a desejar a morte. Olha a aflição desse homem. Estava desejando a morte. Mas ele saiu do meio da fogueira, foi lá para o deserto. Saiu, correu lá para o deserto e disse: eu saio daqui desse negócio. Está uma bagunça aqui, está uma perseguição, está uma ameaça. Vou para o deserto. Foi lá para o deserto, chegou lá angustiado, pedindo a morte. Mas aí Deus deu socorro. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo que disse para ele: levanta-te, come e bebe, porque muito grande, muito comprida é a tua caminhada. E Elias comeu, bebeu, e a Bíblia diz que aquele alimento sustentou ele por 40 dias e 40 noites. Eu vou liberar essa palavra também sobre a sua vida, porque isso aqui é um curso, mas eu estou aqui na autoridade do Espírito Santo. Deus está renovando as suas forças. Deus está te dando alimento que vai fazer você caminhar por muitos e por muitos meses e anos para a glória de Deus. Tá certo? Faça como Elias, levanta-te, come e bebe, porque muito grande é a tua caminhada. Outro veneno que pode matar o líder são as enfermidades no corpo e na alma. Existem muitos líderes que estão com enfermidades no corpo. E isso tem sido de um grande desfavor para a sua liderança. Irmão, porque saúde é tudo na vida da gente. Tem gente que fica aí reclamando: pastor, eu estou passando uma luta porque eu estou desempregado. Quem está passando luta é quem está enfermo, irmão. Só Deus sabe, né? Não é fácil. A saúde é a melhor coisa na vida do ser humano. O resto Deus nos ajuda, nos dá graça e a gente conquista. Mas a saúde é tudo.
Quando você orar todo dia, pede a Deus: Senhor, me dá saúde. Continua me dando saúde, me abençoando minha saúde. As enfermidades do corpo e da alma, elas podem ser veneno para matar o líder. Tá certo? Existem líderes com enfermidade na alma também. Irmão, o que tem de líder depressivo, tomando remédio para dormir, porque não consegue dormir, com crise de ansiedade, síndrome do pânico, enfermidades emocionais, psicossomáticas. Isso é uma coisa terrível, irmão. Sabe? E aí o conselho que eu dou para você, líder, irmão e irmã em Cristo: cuide da sua saúde, se preocupe com ela. Né? Se preocupe com ela. Tá vendo que está um pouquinho acima do peso? Diminui o tamanho do seu prato. Não é só fazer exercício, não é só ir para academia, não. Controle também o que você está comendo e o tamanho do seu prato. Tem gente que vai para academia, mas come 3 pratos desse tamanho. Não é assim também, sabe? Você tem que controlar as coisas, sabe? A saúde é muito importante. Outro dia eu fui numa reunião da Donep aqui em São Luís. Eu tenho uma amiga que frequenta a nossa igreja aqui, e tem um delegado também de polícia, que é meu amigo, que frequenta a igreja aqui também, o doutor Daniel Brandão, meu amigo, e ele me convidou para me ir num evento da Donep, lá na casa dele, e eu fui. E quando chegou lá, tinha um pastor da igreja presbiteriana pregando. E esse pastor contou uma experiência. Ele disse que um dia ele foi numa psicóloga. Ele foi numa psicóloga, não, numa médica lá. Ele foi, acho que é psicóloga, psiquiatra. Ele foi numa psiquiatra porque ele foi buscar um tratamento para uma pessoa da família dele. Mas quando ele entrou na sala da psiquiatra, a psiquiatra perguntou assim: o senhor é o quê? Ele disse: eu sou pastor. E ela já foi escrevendo num papel. Aí ele disse: o que a senhora está escrevendo aí? Ela disse: não, eu estou receitando um remédio para você. Ele disse: mas eu nem falei o que eu tenho, nem nada. Ela disse: não, meu filho, mas eu já sei. Todo pastor só vem no psiquiatra quando ele já está com depressão. E outra coisa, todo pastor só vem no médico quando ele já está na fase final, na fase terminal. Eu já sei qual é o seu problema. Seu problema é depressão. Ele disse: não, a senhora está enganada. Eu sou pastor, mas não estou com depressão, não. Eu vim buscar um tratamento para uma pessoa da minha família. Ela disse: tá, porque todo pastor que entra aqui nessa sala só vem para cá com depressão, ainda está em fase terminal, ainda está em fase avançada. Tem gente que vem aqui que não tem mais tratamento, não tem mais jeito. Agora é remédio a vida toda. Entendeu? Sabe por quê? Porque líderes não querem cuidar da sua saúde. Nós temos que cuidar da nossa saúde, irmãos. Isso serve para mim também. Nós temos que cuidar da nossa saúde. Tá? O líder precisa se preocupar muito com a sua saúde física e emocional. Então, olha, tenha tempo para fazer a obra de Deus, tenha tempo para a sua família, tenha tempo para o seu trabalho, mas também tenha tempo para você. Tá certo? Outro veneno que pode matar o líder: a falta de governar bem sua casa. Eu li aqui, outro dia, né, falando com vocês sobre 1 Timóteo capítulo 3, que a Bíblia diz que o líder, né, o obreiro, ele tem que governar bem a sua casa. Né, criar seus filhos na admoestação do Senhor. Então líderes perdem o sentido da liderança, perdem o equilíbrio de suas missões, porque não governam bem a sua casa. E esse é o veneno que destrói o líder e sua liderança. Você quer ver o líder não se sentir bem? É quando a sua casa está mal governada, quando a sua casa não está nos trilhos. Então não deixe o pior chegar. Sabe? De vez em quando você tem que fazer uma reunião mesmo em família. De vez em quando você tem que ajustar as coisas. Eu não falei para vocês que líder, ele é capacitado para ajustar as coisas? Tem hora que você tem que parar e ajustar as coisas na sua casa. Tá certo? Outro veneno que pode matar o líder: o pecado. O pecado tem matado muitos líderes. Um dos maiores venenos que destrói a liderança chama-se pecado. E principalmente pecados na área sexual. Muitos líderes, irmão,
Eu não sei aí no seu estado, eu não sei aí nesses outros estados, né? Mas, irmão, tem lugar no Brasil, tem os lugares que eu passo, que eu vejo. Aqui em São Luís, por exemplo, de vez em quando aparece tanto escândalo de obreiro que largou a mulher para casar com outra. Aqui na cidade, aqui, ó, tem pastor que tem 3 casamentos. Já teve 3 casamentos, 4 casamentos. Tudo bem, eu sei que às vezes não deu certo. Mas, irmão, tem gente trocando de mulher igual tá trocando de roupa. Sabe? Tem mulher trocando de marido igual tá trocando de roupa. Sabe? O camarada lá atrás aconteceu um problema, teve uma separação e tal, não sei o quê. O problema é dele com Deus. Eu não estou aqui para criticar ninguém, para julgar ninguém. Mas agora, 3, 4 casamentos, meu irmão. Peraí. Sabe? Então o problema está em você. E eu acho engraçado que esses caras ainda encontram mulher para casar com ele. O cara vai para o 4º casamento. Aqui tem um aqui na cidade que vai para o 4º casamento. E ainda acha gente para casar com ele. Eu não sei não. Eu acho que essas mulheres têm um parafuso solto. Não é possível. Porque uma mulher ir casar com um camarada que tem 4 casamentos, eu acho que ela está com um parafuso solto. É igual lá em São Paulo. Eu conheci um irmão que ficou viúvo 3 vezes. E estava querendo casar de novo a 4ª vez. E ainda achou uma mulher para casar. Você acredita? Eu disse, meu Deus do céu, se eu fosse uma mulher, eu não queria casar com esse homem de jeito nenhum. Ele já morreu 3. Eu vou ser a 4ª. Já ficou viúvo 3 vezes. Ainda apareceu ainda apareceu uma que disse, eu caso. Eu disse, essa é corajosa. Essa é corajosa. Viu? Então, gente, o pecado é terrível, ele destrói o pecado. Ele acaba, ele destrói a liderança, ele destrói o líder. É um veneno que mata. O pecado do orgulho. Você sabia que orgulho é pecado? E tem gente orgulhosa, irmão. Tá cheio de líderes que acham que sabe tudo. Você sabe por que tem líder? Eu fico olhando aqui, tem hora que tem 493 pessoas online, depois passa para 500 e pouco, depois vai subindo, depois desce de novo. Sabe por quê? Porque tem muitos líderes que não quer aprender com ninguém. Ele acha que ele sabe tudo. Por isso que ele sai toda hora aí. Sai, entra. Ah, pastor, é porque minha internet tá ruim, né? Não, tem gente que eu sei que tem dificuldade com a internet, tem problema. Mas tem gente que é porque ele não sabe parar para ouvir e aprender, porque ele acha que sabe tudo. Só que eu vou te dizer uma coisa, você que acha que sabe tudo, viu? Eu vou te dizer uma coisa, meu querido, minha querida, você que acha que sabe tudo, né? Eu vou te dizer uma coisa, viu, meu irmão, minha irmã? Eu vou te dizer uma coisa, Deus nunca ensina tudo a ninguém. Com Deus você morre sabendo e deixa muita coisa para aprender. Deus nunca deixa você sem saber, mas Deus também nunca ensina tudo a ninguém. Com Deus você morre sabendo e deixa muita coisa para aprender. Tá certo? É, irmão. Porque Deus não ensina tudo a ninguém não. Viu? Tem muita coisa ainda que Deus quer ensinar para você. Você não sabe tudo não. Você pensa que sabe tudo? Isso é orgulho e isso é pecado. Outro pecado que faz muita gente afundar, faz muitos líderes não crescer, sabe o que é? É o pecado do ressentimento. Não consegue perdoar ninguém. O camarada é líder, mas não perdoa. É líder, mas vive com feridas amargas no coração. Rancor, raiz de amargura. Porque não sabe perdoar. Tá certo? Prega sobre perdão no púlpito da igreja, mas não perdoa. Tem muitos líderes assim. Não sabe perdoar. Como é que você quer crescer, meu irmão? Seu ministério não anda. Sabe por que não anda? Porque você não consegue andar. Sabe por que você não consegue dar passos largos rumo ao crescimento, rumo às bênçãos que Deus tem para te entregar? Sabe por quê? Porque você vive com uma mochila pesada nas costas do ressentimento. Do ressentimento. Não perdoa de jeito nenhum. Não consegue perdoar o seu irmão. E isso é grave, isso é grave. Quando você não perdoa, a unção vai secando. A unção vai se acabando. Por isso que tem muitos líderes aí, que pregam e ninguém sente nada. Prega até bem, tem conhecimento, mas ninguém sente nada. A alma não se converte, você não vê uma pessoa chorando na pregação dele. Você não vê ninguém sendo tocado. Sabe por quê? Porque não perdoa. A unção está secando. Está secando.
Aí tem pastor que ele fica desesperado. Eu já proibi minhas ovelhas de ir naquela igreja. Eu proibi minhas ovelhas de ir naquela outra igreja. Não tem? Muitos pastores que é assim. Proíbe as ovelhas de ir na outra igreja. Não. O irmão vem pedir para ele: pastor, eu posso fazer uma visita na igreja tal? Não! Não vai. Vai pegar carrapicho. Não vai. Sabe? Aí a ovelha às vezes falta no culto para visitar outra igreja. Ele fica doido. Ele fica doido. Sabe o que é isso aí, meu irmão? É porque teu poço está secando. A unção está secando. Não estuda a Bíblia, não ora, não jejua, não perdoa ninguém. É rancoroso. A unção está secando. O poço está secando. E as ovelhas estão com fome, estão com sede. Aí elas vão para outro pasto. Por isso que tem pastor aí perdendo ovelha. Entra um, sai 10 na igreja dele. Entra mais um, sai 10. Entra mais 2, sai 3, sai 4. Sabe o que é isso aí? O pasto está secando, meu irmão. Você passa mais horas assistindo televisão do que lendo a Bíblia. Você passa mais horas assistindo televisão do que orando. Você passa mais horas assistindo televisão do que buscando a presença de Deus, do que estudando uma palavra para pregar. Vai estudar no domingo, 1 hora antes do culto, para poder pregar. Sabe o que é isso aí? A unção está secando, o poço está secando, está faltando água, está faltando pasto, está faltando alimento no pasto, o pasto está secando, tá certo? Quando você perdoa, quando você não perdoa, a unção se acaba, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, ó. Você tem que ter esse pensamento como eu. Eu digo o seguinte: eu vou dormir leve. Sabe por quê? Porque ninguém me deve nada. Tem gente que ele faz uma coisa para alguém, porque o rancoroso é assim. Ele faz uma coisa para alguém, aí ele faz esperando alguma coisa em troca. Aí no outro dia ele está com raiva da pessoa. Nem me agradeceu. Ajudei e nem teve nem coragem de me agradecer. Irmão, a Bíblia diz que tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. O que eu faço é por amor a Cristo. É para a glória de Deus. Está lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler para vocês. Eu vou ler. Não sai daí não. Não sai daí não. Eu vou ler para vocês 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Olha o que diz a Bíblia. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, ou melhor dizendo, deixa eu ler de novo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Tem outras Bíblias que a tradução diz: por amor de Cristo eu fiz, para que não sejamos vencidos por Satanás. Tá certo? Então, irmão, você perdoou, é para a glória. Eu pedi perdão, pastor, mas ela não teve coragem de pedir perdão para mim. Deixa ela com Deus, meu irmão. Você fez a sua parte. Libera o perdão. Você sabe o que é o perdão? O perdão é liberar a pessoa da culpa como se nada tivesse acontecido. Isso é perdão. Grave o que eu estou te dizendo para você. O que é perdão, pastor? É liberar a pessoa da culpa como se nunca tivesse acontecido nada. Isso é perdão. Não adianta você perdoar hoje e amanhã tá relembrando tudo de novo. Isso não é perdão. Tá certo? Outra coisa. Os perigos. E agora vamos entrar aqui nessa outra parte, né? Eu acho que eu já encerrei ali. Vamos entrar na outra parte, né? Eu vou só citar essa frase aqui para vocês, ó. Quando eu não perdoo, eu estou tomando o veneno esperando que o outro morra. A falta de perdão é isso. A falta de perdão é você tomar um veneno esperando que o outro morra. Quem vai morrer é você que está tomando veneno, não é o outro. Então o perdão, a falta de perdão, é um veneno que pode matar muitos líderes. E isso é pecado também. Tá certo? Vamos ter cuidado com isso. Agora eu quero mostrar para vocês os perigos que o líder terá que enfrentar. Irmãos, durante a sua caminhada, você vai ter que enfrentar o reino das trevas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados. O que é o reino das trevas? Principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Então esse é o primeiro perigo que nós vamos enfrentar, é o reino das trevas. Por isso, irmão, não fica brincando de ser crente, não. Não fica com o pé no barco, mergulha, meu irmão.
Se encha de Deus, se encha da palavra de Deus, se encha do Espírito Santo, porque a sua luta é contra o reino das trevas. Outro perigo que a gente enfrenta, o mundo. Mas a Bíblia diz assim, ó, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Cuidado com o mundo, cuidado com as coisas que o mundo oferece. São perigos que nós líderes temos que enfrentar. Outro perigo, sabe qual é? A carne. Ah, irmão, a carne tem derrubado muita gente. A carne é terrível, irmãos. A carne é terrível. Por isso que eu não aconselho você a alisar a carne, não. Você tem que matar a carne. Mata a carne. Como é que eu mato a carne, pastor? Dando vida ao Espírito. Eu só consigo matar a carne quando eu dou vida ao Espírito. Quando você dá vida ao Espírito, você mata a carne. Como que eu dou vida ao Espírito? Orando, jejuando, consagrando a minha vida, obedecendo a Deus, fazendo a obra de Deus, envolvido nas coisas de Deus, ocupando a minha mente com as coisas de Deus. Aí a carne vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, e o Espírito vai vivificando, vivificando, vivificando. Outro perigo que os líderes terão que enfrentar, sabe qual é? Às vezes os próprios irmãos que falam mal de você, que caluniam você, que perseguem você, que se levantam contra você, que acusam você. Tá certo? Porque o líder é assim, né? O líder tem gente que usa ele igual laranja, espreme, 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 até sair todo o caldo. Depois que ficou só o bagaço, joga fora. O dia que o líder fracassa, o dia que o líder erra, não presta mais para nada para eles. Às vezes, nós temos que enfrentar os perigos, e um dos perigos que nós temos que enfrentar é os nossos próprios irmãos. Cuidado com isso. Cuidado. Você quer que eu te dê um conselho? Não trate todo mundo como amigo, e sim como ovelha. Você que é pastor, não confunda amigos com ovelhas. Tem gente que está tratando ovelhas como amigo, quando na verdade ovelhas têm que ser tratadas como ovelhas. E ali você seleciona silenciosamente quem são seus amigos de verdade. Mas não fique tratando todas as ovelhas como amigo não, viu? Porque tem ovelha que ainda não serve para ser amigo, é só ovelha. E tem ovelhas que vai se tornando amigos. Tá certo? Mas tem que ter cuidado com isso. Outro perigo que o líder enfrenta, às vezes a sua própria família. Às vezes o maior perigo do líder está dentro da sua própria família. Você já viu, irmão? Estou falando sério, isso aqui eu vou falar. Tem gente que o maior competidor dela, tem mulher que o maior competidor dela é o próprio esposo. E tem mulher que é competidora do esposo. Tem homem que a maior competidora dele é a própria esposa. Por quê? Porque tem homem que a esposa não quer ver ele crescer, não quer ver ele prosperar. Por isso que eu falo para vocês, um casamento errado pode trazer sérios prejuízos. Tá certo? Porque tem homens que a mulher não quer ver ele crescer, não quer ver ele prosperar, luta contra ele o tempo todo. Ele é um líder, às vezes na igreja, um obreiro, um pastor, um líder em algum departamento na igreja, mas vive envergonhado, porque a mulher dele vive ele fazendo passar vergonha, vive falando coisas na frente dos outros, vive humilhando ele, né? Então, irmãos, às vezes os perigos que nós enfrentamos estão dentro da nossa própria casa. Eu tenho dó de pessoas assim, sabia? Às vezes não é fácil a pessoa enfrentar uma coisa dessa. A Bíblia diz que tem mulher que ela dá tanto trabalho, ela é tão tranqueira na vida do camarada, que a Bíblia diz que é melhor ele amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no mar do que ter uma mulher dessa. Não é fácil não, irmão. Então, deixa eu falar outra coisa para vocês. Outro perigo que o líder terá que enfrentar, a inveja de muitos. Muitos vão olhar para você com inveja do jeito que você prega, do jeito que você canta, do jeito que você fala. Muitos não querem ver o seu crescimento. E aí você tem que ter cuidado com isso. E agora eu quero mostrar para vocês, rapidamente aqui, os 2 segredos da liderança de Paulo. Por que Paulo era um bom líder?
Pastor, quais são os 2 segredos da liderança de Paulo? Eu quero mostrar isso para vocês, para a gente caminhar para o final. Escute bem isso aqui. Quais são os 2 segredos da liderança de Paulo? Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que atrás ficaram, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, 2 segredos que eu vou mostrar para vocês na liderança de Paulo. Primeiro segredo: Paulo abriu mão de coisas e pessoas para ir em busca do seu alvo, do seu objetivo. E isso é característica de grandes líderes. Você nunca vai ver um grande líder que um dia não teve que deixar coisas e pessoas para trás. Tem pessoas que estão ocupando lugar na sua vida que não é para estar. Tem pessoas que estão ocupando cadeira cativa na sua vida que não é para estar. E Deus só vai abençoar você quando você tiver coragem de se distanciar, de bloquear, de fugir, de se esconder dessas pessoas. Paulo abriu mão de coisas e de pessoas. O apóstolo Paulo, no versículo 5, você vai ver que ele abriu mão dos seus status. A Bíblia vai dizer que ele era da linhagem nobre, israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, tinha sangue hebreu, mas ele largou tudo. Eu não quero nem saber, eu vou em busca do meu objetivo, do meu alvo, que é cumprir a missão que Deus me confiou. Está entendendo? Não interessa, irmão, você não pode ficar a vida toda nesse sofrimento, a vida toda com pessoas na sua vida te puxando para baixo, te destruindo, te acabando, te humilhando, te perseguindo, te cercando, e não deixa você progredir, não deixa você crescer. Expulsa isso da sua vida, tira essas pessoas do seu caminho, tire essas pessoas da sua vida, tire essas pessoas do seu hall de amigos, tire essas pessoas de dentro da sua casa, ou da sua família, ou da sua vida, para que você possa viver o extraordinário de Deus. Líder que não consegue abrir mão de coisas e de pessoas nunca vai ser um líder de sucesso. Olha para Abraão. Abraão foi um grande líder de sucesso, mas Abraão não tinha apego nas coisas. O dia que Deus disse para ele: sai da tua casa, ele disse: eu saio. Sai do meio da tua parentela, ele disse: eu saio. Vai em direção à terra que eu vou te mostrar, ele disse: eu vou. Lá na frente, Abraão era tão desapegado que lá na frente Deus disse para ele: me dá seu filho, ele disse: eu dou. Mata seu filho, degola ele, eu vou degolar, mas eu dou. Tá entendendo? Irmão, tem que ser assim. Sabe? Outra coisa, o apóstolo Paulo, ele abriu mão dos seus status, ele abriu mão também da sua religiosidade doentia, porque ele era um fiel seguidor do judaísmo, um fariseu fanático que perseguia a igreja. Está no versículo 6 desse livro de Filipenses capítulo 3. E no entanto ele largou tudo, ele abriu mão de toda a sua religiosidade para viver o propósito que Deus tinha para a vida dele. E outra coisa, ele abriu mão de muitas vantagens. Ele abriu mão de muitas vantagens, lucros e direitos para cumprir o propósito do reino de Deus neste mundo. Sabe, você vai ver aqui no versículo 7 e 8 os lucros, as vantagens, mas ele abriu mão de tudo. Tá certo? Você tem que abrir mão. Outra coisa, outro segredo da liderança de Paulo. O segundo segredo, sabe qual é? Paulo decidiu esquecer as coisas passadas. Aqui é forte. Isso aqui. Está entendendo? Está entendendo? O apóstolo Paulo fez uma declaração inquietante, contundente. Olha isso aqui. Ele disse assim: mas uma coisa eu faço, é que esquecendo das coisas que para trás ficaram. Irmão, não carregue rancor. Perdão. Água aqui, gente. Deixa eu beber uma água. O apóstolo Paulo, gente, ele sabe, o conselho que eu dou: não carregue nada que te faça chorar, que te faça ferir. Não carregue lembranças de quem te feriu, de quem te machucou, de quem te humilhou. Deixa isso para trás, meu líder.
Deixa isso para trás, minha líder. Paulo disse, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Esqueça esse período obscuro da sua vida. Tem gente que tem período aí de 10 anos, de 12 anos, de 15 anos obscuro na vida. Esquece isso. Não carrega isso com você, não. Esquece isso. Abandona isso. Olha para frente. Olha para o Calvário. Olha para Cristo. Olha para a cruz. Se você ficar lembrando dessas coisas, isso vai te maltratar, vai te machucar, vai te deixar para baixo, vai te deixar angustiado. Meu irmão, levanta a cabeça. Olha para frente. Eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou primeiro. Eu vou para frente, eu esqueço essas coisas, eu vou em busca do meu alvo. O apóstolo Paulo ele fez essa declaração. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Eu prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo tinha pressa, era outra coisa importante. Ele tinha pressa de cumprir os grandes projetos de Deus na sua vida, porque ele sabia que os dias que ele estava vivendo eram dias maus. Então ele disse, não, eu tenho que prosseguir. Eu não vou parar para ficar lembrando de coisas terríveis, horríveis, que eu vivi lá atrás. Irmão, eu não sou contra quem conta testemunho na igreja. Eu não sou contra, eu também de vez em quando falo. Mas irmão, você já percebeu que raramente eu falo de coisas ruins que aconteceram comigo? Porque eu acho que a palavra de Deus é muito mais poderosa do que meu testemunho. Sabe, eu sei que testemunho edifica, eu sei, calma, eu sei que é bom. Eu sei que é a cereja do bolo numa pregação. Ó, irmão, eu passei por isso, eu vivi isso. Eu sei que isso é bom. Mas, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu não gosto de ficar lembrando coisa ruim, não. Eu gosto de lembrar coisa boa. Eu gosto de lembrar o que Jesus fez na minha vida. É o que Jesus fez na minha vida. Tá certo? O apóstolo Paulo, ele tinha pressa. O apóstolo Paulo, ele era um homem de mente renovada. Ele não deixava nenhum lixo emocional se juntar na sua mente. Por isso, ele continuava em frente, em busca do seu alvo, do seu objetivo. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. E aqui, gente, ó, essa lição sobre gestão de impacto e planejamento, eu vou deixar para vocês, está tudo explicadinho, para vocês lerem em casa, porque o horário já foi, já está avançado. Aí eu tenho aqui, ó, gestão de impacto, onde você vai ver aqui passos para você iniciar um projeto. Então tá tudo mastigado aí, tá tudo mastigado para vocês, tá bom? Aí vocês vão ver aí também passos para iniciar o seu projeto, né? Você vai ver lá no primeiro passo, fazer uma análise interna. Né? Então você vai descobrir quais são, onde está a sua força, onde estão as suas fraquezas, a oportunidade e as ameaças, tá bom? Depois você tem aqui, ó, a segunda página, o passos para iniciar seu projeto. Aí você vai ver as ferramentas de gerenciamento de projeto, o quanto isso é importante. Você tem um espaço exclusivo para o seu trabalho, você tem um ponto de encontro, né? Os arquivos que podem ser centralizados, uma área exclusiva para você guardar suas fotos, seus arquivos, seus estudos, sua apresentação, seus slides, né? Seus materiais, né? Tanto para você como também para a sua equipe. Aí você vai ver também sobre mensagens, as mensagens que antes eram perdidas, agora você vai ter elas arquivadas. Isso aqui tudo é para quem quer gerenciar corretamente a sua gestão, aonde você quiser atuando, aonde você estiver atuando, né? Aí você tem também, você pode ter o seu gerenciador de tarefas, né? Você pode ter o histórico dos seus documentos, ou seja, tudo que você fez e que você ainda vai fazer. Você tem que ter um lugar para você registrar tudo isso, tá bom? Aí depois vocês vão ver sobre planejamento estratégico, enfim, tá tudo mastigado aí para vocês, tá certo? Porque a hora está avançada, mas eu quero só falar para vocês sobre essa gestão de impacto e planejamento. Então eu deixei essa ferramenta para vocês, aonde vocês vão ver aí, ó, vocês vão dar uma nota para cada área dessa da vida de vocês. Tá? Então, por exemplo, você vai ver lá sobre finanças. Qual é a nota que você dá para a sua gestão financeira? Ah, pastor, 5. Então você vai ver onde você precisa melhorar. Qual é a nota que você vai dar para a sua vida sentimental? Isso aqui é só um exemplo, tá? Você vai fazer a sua roda da gestão de vida aí. Você vai fazer a sua roda da gestão. Isso aqui chama-se roda da gestão. Então você vai fazer. Você vai colocar os nomes que você quer colocar. Família, igreja, ministério, trabalho, vida emocional, vida sentimental, finanças. Você vai colocar. E aí depois você vai fazer os tracinhos e colocar uma nota.
em cada uma dessas áreas. Aí você vai ver, a área que você tiver com a nota mais baixa, é essa área que você tem que começar a melhorar primeiro. A área que você tiver com a nota mais baixa, é essa área que você tem que começar a melhorar primeiro, tá certo? Então, é isso aí,